Meu Deus, o que é a molécula de DNA? Calma, Patriquete, que eu tô aqui, professor Patrick Gomes, para dizer para você o que é uma molécula de DNA. Exatamente. Tem muita gente aí que estuda e ainda não assimilou o que realmente é uma molécula de DNA. Então vamos lá para você aqui na íntegra. Molécula de DNA é uma molécula informacional presente em qualquer célula. Cara, ela é a molécula mais importante, porque é através do DNA que as proteínas existem. Porque as proteínas, pessoal, elas são fruto de uma informação presente no DNA, que eu vou falar para você daqui a pouco. Primeira coisa que você tem que saber, o DNA ele tem uma composição. Ele é feito de nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? Nucleotídeo é uma molécula formada por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Na verdade, o DNA ele é um polímero de nucleotídeo, formado por centenas de nucleotídeos. Agora tem um pequeno detalhe. O DNA ele tem bases nitrogenadas bem específicas, que são a adenina, a timina, a guanina e a citosina. E outra coisa, o DNA ele é uma molécula formada por uma dupla hélice, ou seja, é uma fita dupla. Existe uma regra chamada de regra de Chargaff, que mostra para você que o DNA é uma molécula complementar, ou seja, complementar no sentido de que as bases nitrogenadas das duas fitas de DNA se interligam, onde guanina se liga à citosina e a adenina se liga à timina. Então o DNA ele é uma molécula muito grande. E cuidado, tá bom? Nas células eucariontes, o DNA ele é protegido por um núcleo, por uma membrana nuclear. Nas células procariontes, não. O DNA ele é jogado lá no meio do citoplasma da célula procarionte. E detalhe, a célula procarionte não tem núcleo, ou seja, o DNA não é protegido por um núcleo. Sabendo a composição do DNA, você tem que saber agora uma coisinha muito legal. Olha só, quando eu falo para você que o DNA é uma molécula informacional, você tem que saber, cara, aonde é que está essa informação do DNA. Essa informação do DNA está em trechos específicos, que na biologia tem nome, tá bom? Se chama gene. Gene são trechos específicos da molécula de DNA capazes de conter uma informação para a produção de uma proteína. Patrick, como é que essa proteína ela aparece a partir de uma molécula de DNA? Cara, é um processo bem complexo, mas numa síntese desse processo é o seguinte: a molécula de DNA tem a capacidade de originar uma outra molécula chamada de RNA. E o RNA ele é produto a partir justamente desse trecho de DNA específico chamado gene. Ou seja, esse trecho chamado gene é usado para a elaboração de uma molécula de RNA que vai justamente levar a mensagem para sintetizar a proteína lá para o citoplasma. O nome desse processo em que a molécula de DNA sintetiza uma molécula de RNA é chamado de transcrição. Exatamente, transcrição justamente é a síntese da molécula de RNA que vai carregar a informação do gene para a produção de uma proteína que acontece, pelo menos nas células eucariontes, lá no citoplasma. Agora uma dica para você aí muito legal que está aí estudando genética, estudando aquela biologia mais celular, que cai naqueles vestibulares mais pesados, é uma super dica de: Patrick, o que é DNA? O que é cromatina? O que é cromossomo? Tem muito estudante que tem essa dúvida. Mas cuidado, galera. Tudo é DNA. DNA, cromatina e cromossomo é tudo a mesma coisa. O que é que muda? O estágio, o momento, o estado em que o DNA se encontra. Por exemplo, o DNA que você conhece, que você vê naquelas figurinhas, ali é só uma representação. É só uma representação, pessoal, do DNA bem simples. Cuidado, a figurinha só representa para você uma imagem constando que o DNA ele é feito de bases nitrogenadas, feita de pentose,
feita de fosfato. Mas cuidado! Na realidade, o DNA dentro de uma célula, ele é formado pela associação de várias proteínas ao próprio DNA. O nome dessa proteína é chamado de proteínas histonas. Então, o DNA, na verdade, está associado a várias proteínas deste tipo, histonas. Agora, a biologia dá um nome a isso. O nome da associação de DNA mais proteínas do tipo histona chama-se de cromatina. Então, cromatina, DNA associado a proteínas do tipo histonas. E o que é o cromossomo? O cromossomo, pessoal, é essa cromatina condensada. Porque no momento em que a célula vai se dividir, é importante que essa cromatina se condense para poder acontecer a divisão corretamente. Então, o que é essa cromatina condensada? É o que você conhece como cromossomo. Então, o cromossomo é o estado em que o DNA se encontra no momento da divisão celular. Então, olha bem, cromatina, DNA e cromossomo é tudo a mesma coisa, tá ok? O que muda é que cromatina e cromossomo são estágios diferentes, são momentos diferentes em que o DNA se encontra. Então, pessoal, essas são dicasinhas bem assim particulares para quem está apenas com aquela duvidazinha sobre esse tipo de conteúdo, tá bom? A gente está aí a 1000 passos do que realmente é a molécula DNA, que ela é muita coisa. Então, espero que você tenha entendido. Dá um joinhazinho aí para valorizar meu vídeo. E é isso. Vamos que vamos, porque a biologia é muito fácil de aprender. Só basta você anotar o que Patrick vai dizer. Galerinha, valeu!